Meus amigos, saiu aqui praticamente no apagar das luzes, eu já estava indo dormir, aí tocou aqui. Resultados da Semin foram divulgados e claro, eu tenho que trazer o melhor conteúdo de forma mais rápida para você ter todas as informações necessárias para você investir com qualidade. Então, vamos aqui para os resultados. Eu confesso que eu dei uma olhada bem rápida aqui neles, mas quero trazer para vocês como que foi o resultado operacional deste terceiro trimestre de 2024, já adiantando, foi bom. Vamos lá, eles falam pra gente a respeito dos maiores volumes de venda na história da companhia, reforçando a eficiência da operação e estabelece novos patamares de entrega. Isso é ótimo para nós. Vamos lá, ele fala aqui que neste ano eles marcaram um recorde de produção e vendas. O terceiro trimestre não foi diferente, a companhia registra maior volume de vendas na história, com quase 12 bilhões de toneladas. Toda essa excelência operacional trouxe o caixa C1. André, o que é caixa C1, né? E aí é importante eu te explicar isso porque você vai ver diversas informações e esta daqui é uma das primordiais. Caixa C1 é diferente do que a gente pode dizer que é o caixa C2. O que é o caixa C1? Ele conta apenas os custos de produção. O que é o caixa C2, como algumas pessoas colocam, ou simplesmente como outras despesas? É o custo de produção mais o frete marítimo. Nesse ponto, é importante você saber que boa parte do valor é consumido pelo frete. Neste ponto, eu tenho que fazer uma diferenciação muito grande para você entre Vale e Semin. Como você sabe, o frete marítimo ele vai oscilando assim como a própria commodity. Só que a commodity, você como empresa, você pode fazer hedge, pode fazer algumas coisas, mas muitas vezes não é interessante para elas. O que a Vale faz? Ela faz uma proteção, ela contrata um determinado valor de frete. Então, vamos supor que ela gaste 20 mil dólares ali por tonelada que ela coloca dentro de um navio cargueiro para deixar lá na China. Se, por exemplo, o frete marítimo tiver um grande problema, como nós tivemos há um tempo atrás no canal de Suez, que um navio ali sofreu um determinado problema, ele ficou atravessado e não dava para passar, o frete marítimo decolou, foi lá para 30 mil dólares a tonelada. A Vale estava protegida, porque ela não tem essa oscilação no frete marítimo. Se, por outro lado, o frete marítimo estiver, por exemplo, em 18, 17 mil dólares a tonelada, a Vale vai estar pagando 20, o que não é bom. Entretanto, ela consegue se proteger dessa oscilação. A Semin, por outro lado, não faz isso. E neste ponto, é importante você compreender que o frete marítimo é um grande componente do custo desta empresa, tá? Então, feita essa diferenciação, você já consegue entender. E outra coisa, claro, eu acho que isso você já sabe, Vale, especialmente em Carajás, na mina S11D, ela tem o melhor minério de maior pureza, ao passo que a Semin, na Casa de Pedra, não tem o melhor minério de todos, mas ainda assim é um bom produto aqui, tá bom? Vamos lá. Ele traz pra gente o seguinte, que o caixa apenas da produção, ou seja, o custo da produção, atingiu o menor patamar nos últimos anos, um custo por tonelada de 19 dólares e 20 centavos. Ou seja, se eventualmente, a gente pode até traçar um gráfico, eles têm o custo aqui de 19 dólares. Se a commodity está aqui em 100, significa que esse gap de 81 é lucratividade para a empresa, tá bom? Só que, como eu te falei, você tem o custo do frete que acaba reduzindo um pouco mais isso aqui, mas no final das contas ela ainda tem um lucro de mais ou menos ali uns 50 dólares por tonelada e nós vamos ver porque normalmente eles trazem isso aqui pra gente, tá bom? O EBITDA foi bem forte aqui, olha só, um EBITDA de 1,1 bilhão, uma margem EBITDA ajustada de 37, um baita de um resultado. O fluxo de caixa ajustado aqui foi negativo, em 276 milhões no trimestre, muito por conta dos investimentos, um efeito negativo da variação cambial nas despesas financeiras e avanço nos investimentos de projetos de expansão, que vão, como eu sempre falo, você tem um dispêndio de caixa agora, esse caixa não volta imediatamente, mas na medida que os investimentos forem maturando, você tem algo razoável em termos de retorno para nós, tá bom? Agora que vem a parte que todo mundo mais gosta, que é a posição de caixa e o pagamento e distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio na ordem de 3 bilhões de reais, tá bom? Eles colocam aqui que eles que eles aprovaram essa distribuição e eu fiz as contas aqui, seria um valor de 54 centavos aproximadamente. Como ele tem um pouco de juros sobre capital próprio, sabendo que a Semin está hoje negociada a R$ 5,55, a gente pode dizer que hoje você tem um dividend yield
numa única tacada só de 9,85%, tá bom? Deixa eu só checar aqui na parte de dividendos para ver se eu não falei alguma besteira, ó. 3/10, aqui tem alguma coisa, pode ser que uma parte seja desses dividendos aqui, ó, juros sobre capital próprio já anunciados, então provavelmente eles devem anunciar o pagamento, deve ser alguma coisa assim do gênero. Eles falam ainda do início das obras da P15, tá bom? Que em outubro eles iniciaram as obras, e aí nós precisamos ver sempre a questão do quadro consolidado de produção. Como sempre, mercado externo, focando muito em China, tá bom? Então, uma destinação grande, um aumento, mais uma vez, sempre aqui de 8,5%, uma produção interna também maior de quase 29%. O EBITDA, de uma certa maneira, né, ele tem essa variação negativa, assim como o lucro, muito por conta que o minério no ano passado ele estava bem maior do que ele está agora. Na verdade, estamos em níveis realmente baixos, especialmente no terceiro trimestre. O minério ficou batendo ali nos $100 e estava para perder praticamente, né? Por fim, ainda eles trazem aqui, ó, o minério apresenta uma cotação média de 99,69 a tonelada, tá bom? O que eles trazem aqui pra gente é que foi 10,8% inferior à média do trimestre passado, tá? Isso é muito importante para você enxergar o seguinte: a Semin, assim como a Vale e outras tantas empresas relacionadas a commodity, vão ter essas oscilações normais. O que acontece? Olhando para essa linha média, você tem que ver se neste nível ela tem lucratividade. Se ela está aqui embaixo, pode ser que ela entregue um lucro um pouquinho menor ou um pequeno prejuízo. Entretanto, quando você estiver neste momento de alta, o seu lucro será muito significativo e os seus dividendos também serão muito mais fortes, tá bom? Olhando ainda a produção, eles mostram aqui para a gente uma produção bem saudável, um volume de vendas também muito forte para o mercado externo. Eles mostram um pouco da receita e os custos aqui que ficaram bem em linha, tá bom? E aí ele mostra que houve uma queda de 9,4% no custo C1, que eu já expliquei para vocês. E aí a gente pode ver como é que o EBITDA ele foi consolidado aqui, tá bom? Olha só o que eu falei para vocês. O custo do frete, ele está sempre aqui, ó. Você tem o preço do minério, tá bom? Que, vamos dizer assim, seria o custo realmente para eles, mais o frete, custos e alguns outros, e o EBITDA deste momento, tá? Então, o frete, ele tem ali a sua participação realmente, mas não é o principal, só que você deve sempre ficar de olho, porque se o frete disparar, a sua lucratividade, seu EBITDA podem ser muito afetados por conta disso aqui, tá bom? Por fim, eu queria mostrar para você a questão do fluxo de caixa livre desta empresa, que por mais que tenha ficado negativo, eu quero que você veja que é muito mais por conta de alguns fatores importantes, como o CAPEX, ou seja, estamos falando de investimentos da empresa, e o imposto de renda aqui que bateu forte, né, quase 500 milhões de reais, realmente fez com que o fluxo de caixa não ficasse tão alto. Entretanto, se você expurgar esses efeitos aqui, ainda que não totalmente, você teria um fluxo de caixa livre para o acionista muito positivo, o que consequentemente gera muitos dividendos para os seus acionistas, tá bom? Neste ponto, e aí acho que aqui eu já encerro com a chave de ouro, a empresa ela tem um endividamento ridículo. Ela tem um endividamento negativo. O que significa isso? Que ela tem mais dinheiro hoje parado em caixa do que ela tem de dívida. E isso é um cenário que algumas pessoas dizem que é ineficiente, outras pessoas dizem que isso mostra uma capacidade de geração de caixa muito forte, que de fato é o que a Semin tem. O que você tem que saber, por fim, eu acho que aqui é a cereja do bolo. Uma parte da Semin foi vendida para uma outra empresa. Isso vai impactar você? Não, não vai impactar, porque quem vendeu foi a CSN e não foi você. Isso vai gerar uma certa, vamos dizer assim, divisão de lucros, o que não é ruim para você que é acionista, porque afinal de contas, se você tem uma outra empresa lá de fora, grande, que quer receber o cascalhinho, você, nessa ponta que também quer receber esse mesmo dividendo, vai ser também muito beneficiado. Então, espero que você tenha gostado dos resultados da Semin. Vou deixar esse vídeo aqui para você continuar seus estudos. Não esqueça de se inscrever. E por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!